Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa terça-feira, com muita informação para todos vocês que nos acompanham. Olha, se eu fosse você, eu não perdi o Connect Sport de hoje porque tá recheado de muita informação. Vamos fazer um pré-jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na partida entre Santos e Atlético Paranaense. Além disso, vamos falar bastante de Liga das Nações com grandes jogos no futebol internacional. Vamos falar do título do Corinthians no futebol feminino, o Corinthians conquistando aí o 4º título brasileiro. Fica os nossos parabéns diante da equipe do Internacional. Vamos falar bastante do futebol feminino no nosso Connect Sport. Fazer um pré-jogo completo do amistoso, tá fugindo até da mente, Brasil e Tunísia, um programa recheado de informação para todos vocês que nos acompanham, a pauta tá lotada de conteúdo e se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu acompanhava o nosso Connect Sport dessa terça-feira. Desde já apresentando os meus comentaristas que estarão ao meu lado no Connect Sport de hoje. Tá vendo, rapaziada, é tanto conteúdo que se a gente for enumerar e for falar um por um, a gente acaba perdendo o time e acaba gaguejando, mas é isso aí, um programa recheado de informações e desde já apresentando meus comentaristas que estão comigo todo dia, elevando a qualidade do Connect Sport na apresentação. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel, bem-vindo de volta, Johnny, é isso aí, né, amigos, vamos que vamos, falou tudo, né, Gabriel? Bastante coisa para falar e realmente um dia recheado com o jogo da Seleção Brasileira, Liga das Nações, Minuto Olímpico, curiosidade da Copa, Minuto para o Catar, é muita coisa, hein? Tô até perdido também. É, cara, é tanta coisa, ó, só para enumerar aqui para quem tá nos acompanhando, ó, vamos falar do Campeonato Brasileiro, a partida entre Santos e Atlético Paranaense, Minuto Olímpico, falar também com o nosso repórter Lucas Rangel, vai trazer informações do título do Corinthians no futebol feminino, o Daniel Godoy trazendo a reportagem do futebol internacional da Liga das Nações, curiosidades para a Copa, 1 minuto para o Catar e além disso o pré-jogo completo do amistoso entre a seleção brasileira enfrentando a seleção da Tunísia, então o programa tá recheado de informações, então para todos vocês que nos acompanham, desculpe aí às vezes gaguejar, mas é que é tanto conteúdo que a gente até se perde na mente. Mas seja bem-vindo novamente ao nosso Connect Sport, ele que teve ausente ontem, mas retorna no programa de hoje, diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala, Johnny! Fala, Gomes, fala, Sanches, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Ontem não tive aqui no programa, mas estou de volta com muita novidades para você, com muita coisa para falar. É isso aí, Johnny, vamos que vamos para mais um Connect Sport e desde já vamos começar a análise do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada da competição nesse meio de semana e vamos fazer um pré-jogo completo dessa partida que teremos entre Santos e Atlético Paranaense. E quem vai analisar mais sobre essa partida é o nosso comentarista Johnny Pereira. Jogasse entre Santos e Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense hoje vive um melhor momento do que o Santos, né? Santos que não ganha há 4 jogos, se eu não me engano, seguidos, não sabe o que é vitória. Então quer recuperar as vitórias, né? Quer reencontrar os caminhos das vitórias, mas tem um adversário dificílimo que é o Atlético Paranaense, que ainda sonha com o título brasileiro, acho que mesmo sendo difícil, mas sonha com o título brasileiro, porque o Atlético Paranaense está em 6º colocado com 44 pontos, então 13 pontos aí, se eu não me engano, de diferença do líder Palmeiras, enfim. E já o Santos é o 12º colocado, 34 pontos, está um pouco mais próximo da zona de rebaixamento, mas acho que o time do Santos, pelo time que tem, não cai. Enfim, o jogo na Vila Belmiro, acho que o Santos é um pouco favorito por jogar em casa, mas tem um adversário difícil que é o Atlético Paranaense, que só pensa em uma coisa, né? Libertadores contra a equipe do Flamengo no dia 29 de outubro, é isso? Exato. É isso. Eu esqueci a final da Libertadores aí. Enfim, mas acho que vai ser um jogo bom para o Santos tentar recuperar aquela vitória, porque se ganhar do Atlético Paranaense, que tem um time muito bom, muito organizado, volta aquela moral para a equipe do Peixe, enfim. E só resta reencontrar a vitória, só isso que a torcida do Santos quer, e para se distanciar um pouco aí da zona de rebaixamento. Quem falava que o Santos hoje estava muito próximo da zona de rebaixamento, muito próximo não, tá ali no meio termo ali, enfim, tá o próximo da vaga da Libertadores também, então o Santos, se ganhar, dá um passo lá em cima, né, vai para 37 pontos, talvez para a 11ª colocação, ou até mais para cima, né, depende do saldo de gols aí, enfim. Então vai ser uma partida muito interessante que começa hoje a rodada do Campeonato Brasileiro.
É isso aí, Johnny. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta para você e para o Gabriel, mas antes, já vamos incluir o Gabriel para fazer a primeira participação dele no Connect Sport dessa terça-feira. É com você, Gabriel. Primeiramente, fazer uma pergunta aí pro Johnny, né? Perguntar pro Johnny assim, o Santos está passando por uma fase muito turbulenta, como você mesmo disse, né, Johnny? Com demissão de treinador, né? Já foram vários treinadores nos últimos 2 anos, a gente pode numerar aqui vários, né? Recentemente foi o Lixa, que realmente não deu certo, né? Aconteceu tudo que aconteceu, né? Envolvendo o Santos, esporte e tudo mais. Então, assim, o Santos, o que o Santos precisa, né, para retomar aqueles tempos de glória, né? Recentemente, essa semana, até vi um vídeo do time Sub-13 do Santos, não sei se vocês viram esse vídeo que até viralizou na internet, né? De fazer um golaço realmente. Venceu o De amistoso letra, uma contra jogada o Santos muito por bonita. 2-1, o time principal. Exatamente. Então, assim, então o Santos ele tem a sua base, né, como sua principal ferramenta para se manter bem nos próximos anos. Então, o que o Santos precisa fazer além disso, né? O Santos tem que trazer algum treinador novo, que, na sua opinião, qual seria o nome? O Santos que recentemente tentou aí o Bielsa, né? O Bielsa já recusou, né? Porque, assim, uma equipe tão grande, né, mas que realmente parece que se perdeu nas suas gestões, né? E realmente o que o Santos precisa fazer então para recuperar aqueles tempos de glória, principalmente hoje, né? Porque hoje é um jogo importante contra o Atlético Paranaense. Você bem disse que o Atlético Paranaense realmente está pensando, né, na equipe do Flamengo lá no dia 29 de outubro, mas ainda tem um brasileiro, né? Porque caso o Atlético perca essa final para o Flamengo, né, é bom se manter pelo menos entre os 4 ou 5 primeiros do Brasileirão, né? Para se manter já no G4, para se classificar diretamente para a fase de grupo do Libertadores ano que vem, né? Então, para isso também tem que pensar em pontuar no Brasileiro até o dia da final, né? Então, assim, o que o Atlético também precisa fazer para chegar bem na final, né? E também para não perder o foco no Brasileiro, que eu acho que isso é mais importante, né? O Atlético recentemente empatou com a equipe do Cuiabá jogando em casa por 2-2, então o Atlético não pode perder esse foco, né? Até o dia 29, até porque ainda faltam falta um mês ainda para essa final, né? Sim, o Santos, para mim, eu acho que o treinador esse ano, eu acho que ele não contrata, não. Pelo que eu estou acompanhando as notícias aí, não sei não. Tentou o Luxemburgo, eu acho que parte da torcida do Santos não gostou, né? Tentou o Bielsa aí, que eu acho que seria muito top se o Bielsa visse o Brasil, né? Dirigir o Santos, mas o dinheiro e a grana que o Bielsa ganha recebe é maior, então o Santos não deu muito certo. Enfim, ele disse que foi eu por acho causa que do o Santos projeto esportivo, né, Diogo? Sim, exatamente. Ele tem muito disso, né? Enfim, Todo então, clube que ele vai assumir, ele analisa primeiro a infraestrutura. Não é um técnico de salário, mas ele sim. vê também o que o clube pode oferecer para ele com relação a condições de trabalho. E eu acho que foi isso que ele alegou aí para não aceitar o convite do Gabriel, Santos. E acho que daria muito tanto é certo se verdade viesse, hein? isso, Oi, Gabriel. tanto é verdade isso que assim, ele assumiu o Leeds na segunda divisão da Inglaterra, né? Um Leeds ainda que estava totalmente fora da Premier League. Ele viu, né, um futuro ali, assumiu o Leeds e levou o Leeds até a Premier League depois, acho que de mais de 20 ou 30 anos. Né? Então, realmente, é um técnico que vê o projeto esportivo. O Santos, realmente, com todo respeito ao Santos, à torcida do Santos, hoje, realmente, não é uma equipe que você vê e pensa, olha, daqui a 2, 3 anos vai estar ganhando tudo. Infelizmente, não é, porque o Santos realmente vive uma situação muito conturbada, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Né? E o futebol brasileiro também é isso. Se ele assume o Santos hoje e, de certa forma, até o Campeonato Paulista ele perde o Paulistão, ele já poderia ser demitido. Então, o calendário do futebol brasileiro pode também ser uma das condições aí que o Bielsa levou em conta para não aceitar esse convite do Santos. Esse é o problema do futebol brasileiro. Enfim, mas eu acho que o Santos tem muita molecada boa nesse time do Santos. Só recuperar ele financeiramente também. Do Santos também tá muito ruim. Financeiro, caso do Luan, né? O Luan não joga no time do Santos, o Santos quer devolver para o Corinthians e não consegue. É bizarro o que acontece com o Luan, né? Enfim, mas eu acho que o Santos ainda vai recuperar muito. Não é para título, assim, porque está muito longe hoje. Uma vaga na Libertadores está ficando longe também, mas eu acho que manter na Série A ali é o que importa para o Santos, ali entre o meio da tabela. Eu acho que vai ser isso para o Santos. E hoje é um jogo que ele pode recuperar o seu bom futebol. Então vamos ver como que vai ser esse Santos, né? Enfim, mas eu acho que treinador esse ano o Santos não contrata não, hein? Vamos acompanhar os próximos capítulos. E já o Atlético Paranaense jogou mal contra o Cuiabá, desculpa. Enfim, acho que está pensando só no dia 29, mas tem que manter o foco, concordo com o Santos, tem que manter o foco no Brasileirão, para ficar entre os 5 primeiros ali, tá em sexto ali,
tem que ficar entre uma posição boa para manter na Libertadores, porque tem um jogo difícil contra o Flamengo, que vai ser final, que ninguém sabe o que vai acontecer, enfim. Então o Atlético Paranaense tem que manter o seu bom futebol, a sua cabeça no Brasileirão, porque as únicas coisas que eles pensam são no dia 29 mesmo, mas tem que focar no Brasileirão para manter aí entre os 5 primeiros. Johnny, uma pergunta que eu tenho para fazer para você com relação à equipe do Santos. O Santos está traçando uma linha paralela ao Atlético Paranaense no início da temporada. Quando o Atlético Paranaense demitiu o Fábio Carille, o Atlético Paranaense optou por um técnico já experiente mais no futebol brasileiro e os frutos foram colhidos ao longo dessa temporada. A gente vê a ascensão que o Atlético Paranaense está tendo nessa temporada ao chegar ao final da Copa Libertadores. Já a equipe do Santos demonstra que vai buscar um técnico estrangeiro. Já foram sondados 2 portugueses, o BKSS e agora o Bielsa. Na sua visão, você acha que o Santos está traçando uma linha de raciocínio certo na procura desse futuro técnico? Ou se você fosse o dirigente do Santos, você ainda apostaria em um técnico brasileiro? A maioria dos clubes brasileiros hoje procuram um técnico estrangeiro, né? Porque deu para ver que deu muito certo alguns técnicos estrangeiros aqui no Brasil. Tipo o Jorge Jesus, o Abel Ferreira hoje, o Vitor Pereira tá dando certo no Corinthians, por que não? Enfim, então eu acho que tá fazendo certo. E foi um nome que eu ouvi falar também no Santos, foi Marcelo Galhardo do River Plate. Acho muito difícil o Marcelo vir, porque a maioria dos clubes... É mais difícil do que o Bielsa. Muito mais. E a maioria dos clubes brasileiros que tentou não conseguiu. Então eu acho que o financeiro do Santos hoje não vai conseguir também não. Exatamente. Portanto, agora vamos para os palpites para essa partida. Gabriel, o que você acredita que vai acontecer aí? O Santos, será que vai vencer, vai empatar? Ou o Atlético Paranaense vai levar melhor nesse confronto? Vendo que o Santos vai jogar em casa, é um jogo importante, e eu concordo com o Johnny, né, que o Atlético está focando demais na Libertadores, eu acho isso um erro, tá, porque ainda falta um mês ainda para essa partida contra o Flamengo, então assim, tem que pensar em pontuar também no Brasileiro, porque o título não é garantido para o Atlético Paranaense, né, nem para o Flamengo, né, como o Johnny disse, é uma final, tudo pode acontecer, então assim, vendo por esse lado, e o Santos precisando de uma vitória em casa, para recuperar a confiança, eu acho que o Santos consegue a vitória aí, né, por 2-1. Johnny Pereira, seu palpite para esse jogo? Eu concordo com o Santos, eu acho que o Santos vai recuperar as vitórias hoje, mas eu acho que vai ser 1-0 o Santos. Eu acredito que vai ser 1-1, vou de empate aí nessa partida. Pode ter certeza que porque o Santos tem um jogador chamado Soteldo, que é um motorzinho da equipe, hein? Tá sendo um diferencial, depois que ele veio do Tigres do México, voltou e tá sendo uma peça importante nesse time do Santos, o Soteldo, que tem uma forte identificação com a camisa do Santos. Amanhã no nosso Connect Sport a gente vai trazer a cobertura completa dessa partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A. Agora o assunto no nosso programa é o Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje com muita notícia e notícia boa para quem gosta de vôlei, para quem gosta da seleção brasileira, tá? O Brasil ontem enfrentou a Argentina pelo Campeonato Mundial de Vôlei na segunda rodada e venceu por 3-0 com parciais aí de 25-19, 25-13 e 25-21. As meninas comandadas por José Roberto Guimarães fizeram uma grande atuação, tiveram realmente um desempenho muito bom e agora o Brasil se prepara para enfrentar amanhã, às 10 horas da manhã, a seleção da Colômbia em mais um clássico sul-americano. O Brasil que vai tentar buscar aí a terceira vitória, lembrando que esse grupo ainda contém ainda Japão, né, China e República Tcheca, que o Brasil já enfrentou no sábado, então ainda tem mais 3 jogos ainda nessa primeira fase, lembrando que ao todo são 12 jogos para quem quiser ser campeão do mundo. Então, assim, realmente o Brasil vai ter que caminhar muito se quiser chegar ao tão sonhado título mundial. Então, realmente, vamos torcer bastante para as meninas do vôlei feminino. Agora, vamos mudar de assunto, vamos falar de vôlei, tá? Mas de vôlei masculino, porque aconteceu ontem então, uma partida na semifinal do Paulista de vôlei entre SESI SP e o Guarulhos, tá? Foi a primeira partida e o SESI foi até Guarulhos e venceu por 3-1 com parciais de 25-23, 25-22, aí perdeu o terceiro set por 25-22 e no quarto set fez 25-23 e conseguiu uma grande vitória aí. Lembrando que é uma série de 3 jogos, então venceu o primeiro e basta apenas mais uma vitória para se classificar para a grande final. Lembrando que a outra semifinal começa hoje entre Vôlei Renata e Suzano. Lembrando que essa partida vai acontecer às 7 horas da noite, tá? Agora vamos falar do Paulista de basquete, porque também está decidido aí
as semifinais também, algumas semifinais, tá? O Bauru Basquete enfrentou a equipe do Rio Claro ontem e venceu por 99-69 e se classificou para a semifinal, assim também com a equipe do São Paulo, tá? Que venceu aí o Pinheiros por 90-83 e também se garantiu na semifinal do Campeonato Paulista de Basquete, o tão tradicional, né, Campeonato Paulista de Basquete, tá? E agora uma notícia muito legal na maratona, tá? O queniano Eliud Kipchoge venceu neste domingo, tá? Foi no domingo a Maratona de Berlim e bateu o recorde mundial que era dele mesmo, tá? Ele fez aí 2 horas, 1 minuto e 9 segundos. Ele bateu o recorde de 30 segundos a menos, tá? Do que ele tinha feito há 4 anos atrás na maratona de 42 quilômetros. Sensacional o desempenho, então, do queniano. Realmente quase um extraterrestre, né? Você correr 42 quilômetros em apenas 2 horas, 1 minuto e 9 segundos, tá? E para finalizar, não estava na pauta, né? Porque acabou agora há pouquinho, a Beatriz Haddad Maia, ela mesma estreou no WTA da Estônia, né, do 250, valendo 250 pontos no ranking, vencendo a chinesa Zhang por 2-7-1. Então, parabéns a Bia aí também, que venceu. Agora há pouquinho saiu aqui a notícia que ela ganhou a partida, então parabéns aí. E é isso. Esse, então, foi o Minuto Olímpico de hoje. E amanhã eu volto com muito mais notícias sobre tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Excelentes informações, Gabriel, do Minuto Olímpico. E mais uma excelente notícia com a vitória da Beatriz Haddad Maia, cara. A gente fica muito feliz. Ela que é figurinha carimbada no Connect Sport aqui. Com certeza. E hoje, garantindo mais uma ótima notícia no Minuto Olímpico. Oi, Gabriel, falou alguma coisa? Não, é que o jogo começou agora há pouquinho, por isso que eu nem ia trazer a notícia, né? Mas como acabou antes do Connect, eu falei, vou trazer então a notícia da vitória da Bia, que é sempre bom também, né? Excelente notícia e parabéns a Beatriz Haddad Maia pelo desempenho nessa temporada de 2022. Parabéns também ao time do Corinthians. O Corinthians feminino é o atual campeão do Campeonato Brasileiro. Conquistou o Campeonato Brasileiro feminino vencendo na Neoquímica Arena a equipe do Internacional pelo placar de 4-1. E quem vai trazer informações do título do Corinthians é o nosso repórter Lucas Rangel. Boa tarde, amigos e amigas. Boa tarde, família ligada na Connect Sports. Terça-feira, 27 de setembro de 2022, e vamos falar um pouco do futebol feminino, o Campeonato Brasileiro da Série A, que acabou nesse domingo com vários recordes, com o Corinthians sendo campeão pela 3ª vez seguida, né? Num jogo aí em Itaquera que contou com mais de 40 mil torcedores presentes, um recorde não só do futebol brasileiro, né, feminino, mas como de todo o futebol sul-americano. É a maior partida do futebol feminino em solos sul-americanos, né? Mais uma vez, o futebol brasileiro feminino, né, quebrando marcas, quebrando barreiras e mostrando cada vez mais que está conseguindo alcançar o seu lugar, o lugar que sempre precisou estar, que é na primeira prateleira, né? O Corinthians venceu o Internacional num jogo muito pegado, né? O Corinthians que acabou ganhando por uma vantagem muito larga, mas o jogo foi muito equilibrado, né? Até o Corinthians conseguir ali fazer os 3º e 4º gol. O jogo estava muito equilibrado. O Internacional, que abriu o Internacional, que é treinado pelo Maurício Salgado, né? O técnico Maurício Salgado, um time muito novo, abriu o placar em São Paulo, né? Em pleno Itaquera lotado, com a Sorriso ainda no primeiro tempo, né? E ainda no primeiro tempo, as brabas do Corinthians, né, treinadas pelo Arthur Elias, elas viraram com Jaqueline e Diane aos 45 minutos do primeiro tempo. Foram para o intervalo ganhando de 2-1, né, numa tranquilidade. Nem tanta viraram o jogo no primeiro tempo, mas o jogo muito equilibrado ainda. E no segundo tempo que o Corinthians veio deslanchar, né? No comecinho do segundo tempo, Vitória fez o 3º gol do Corinthians, deu uma tranquilidade a mais para as brabas, né, para o time paulista. E no finalzinho do jogo, para sacramentar mesmo o título, a Vitória, Jennifer, com cruzamento de Jaqueline, fez o último gol, né, e selou a vitória do Corinthians. O Corinthians que chegou a ter seu 3º título consecutivo, 2020, 21, 22. O seu 4º título na história, né, tinha ganhado também em 2018 e sua 5ª final consecutiva. Chegou em 2018, foi campeão. Perdeu em 2019 para a Ferroviária, para outro grande time, que era aquele da Ferroviária, e venceu os últimos 3 anos, 2020, 21, 22, né? O Corinthians que se prepara agora, depois do título, se prepara aí, tá tendo o Campeonato Paulista, mas se prepara, porque dia 13 de outubro inicia aí a sua fase, a sua campanha na Libertadores, na Copa Libertadores da América Feminina, e como defensor do título, né? O Corinthians, que é o atual campeão da Libertadores também, entra como defendendo o título. Então, tem tudo aí para ser uma ótima campanha do Corinthians novamente. O Corinthians, que essa semana saiu, está em 8º no ranking mundial de clubes femininos, né? Mostrando aí que os times brasileiros
estão aí buscando sua vaga, estão aí buscando, estão melhorando, né, o nível, estão conseguindo buscar o seu lugar, que a gente sempre quis, o lugar de destaque, que é onde as meninas do nosso futebol brasileiro sempre mereceram estar. Só fazendo um adendo aqui, que o Campeonato Brasileiro acabou, mas aí nós temos também 4 times que subiram da Série B, que vão disputar a Série A no que vem, tanto com o Inter quanto com o Corinthians e com tantos outros times grandes. Palmeiras, Flamengo, Ferroviária, São Paulo e por aí vai, né? O Bahia, o Atlético Paranaense e o Ceará, que já são conhecidos times grandes, subiram, né, para a primeira divisão esse ano. E também temos aí uma zebra, um azarão, né, uma novidade, que é o Real Ariquemes, um time do interior aqui de Rondônia, inclusive, olha que legal. E vai jogar pela primeira vez na sua história, ano que vem, a Série A do futebol brasileiro feminino. E promete aí ser uma edição muito mais disputada. Cada ano que passa, o brasileiro feminino só melhora a qualidade, só melhora a disputa, e é isso que a gente prega, né? Mais investimento no futebol feminino, mais visibilidade, mais respeito e mais apoio. Eu sou o Lucas Rangel e volto com vocês aí pro estúdio da Connect Sports. Um grande abraço e saudações aí para as bravas corintianas. Parabéns a todas elas aí, que continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, que é o engrandecer cada vez mais, né? Abrilhantar cada vez mais o nosso futebol brasileiro feminino, que sempre teve muitos talentos, só faltava o apoio, né? O apoio e o investimento necessário. E vamos ter isso agora, Deus queira que tenhamos isso daqui para frente cada vez mais, e lá na frente a gente possa olhar o futebol feminino como nós olhamos. É isso aí, forte abraço ao nosso repórter Lucas Angel, trazendo informações do Corinthians, o Corinthians que é tetracampeão do Campeonato Brasileiro Feminino, tricampeão consecutivamente, e parabéns às meninas do time alvinegro, conquistando aí o Campeonato Brasileiro Feminino e levando o futebol brasileiro feminino nessa modalidade que merece esse apoio. E é muito legal também a gente ver o público presente na Neoquímica Arena, abraçando o projeto, e até as jogadoras do Internacional também, né, que fizeram uma excelente campanha, foram vice-campeãs, e fica também aqui o nosso parabéns para a equipe do Internacional, que fez uma excelente campanha. Vamos começar a análise do título brasileiro do Corinthians com a análise do nosso comentarista, Gabriel Sanches. É isso aí, né, Gabriel? Realmente a equipe do Corinthians coroou aí um final perfeito, né? Fez uns playoffs, né? Desde as quartas de final, fantástico, né? Eliminando a equipe do Real Brasília, depois passando o trator em cima do Palmeiras, que talvez fosse o grande favorito a conquistar esse título, né? Pela campanha que fez na fase de classificação. O Corinthians terminou em quarto na fase de classificação, nem foi uma fase assim tão boa do Corinthians, né? Como foi nos últimos anos, né? Parecia que esse ano ia ser diferente, né? Que poderia talvez ser uma final, né, talvez Palmeiras e São Paulo, como poderia acontecer, Palmeiras e Inter, mas o Corinthians mostrou que realmente é o atual campeão e não é à toa, né? Aliás, não é o atual campeão, é o atual bicampeão e agora o atual tricampeão, depois de ter conseguido esse título aí no sábado. Fez uma partida muito boa, realmente. A equipe do Inter também está de parabéns, né? No jogo de ida também a torcida do Inter lotou o Beira-Rio, né? E agora o Corinthians foi, né, deu o troco, né, também na Arena Corinthians, lotou mais de 40 mil pessoas, um recorde, uma festa muito linda, né, da torcida corintiana, e dentro de campo foi aquilo que a gente esperava já, né, cara? Apesar de tudo, o Inter até saiu na frente, né, no primeiro tempo, no comecinho do jogo, né, até deu uma esperança, né, pro torcedor colorado, mas o Corinthians no primeiro tempo virou, né, com a Jaqueline e com a Diane. Realmente são dois excelentes jogadores. Gosto muito também da Vicky Albuquerque, né, que marcou o terceiro gol também, né, gasto com muita categoria. É um time que tem muita qualidade, né? Você tem a Tamires, que é a lateral esquerda titular da seleção brasileira, você tem ainda a Adriana, que joga demais, a Adriana Maga, você tem a Vicky Albuquerque, você tem a Jennifer também, que é uma revelação de apenas 20 anos, também está jogando demais, né? Realmente é uma excelente jogadora. Tem a Letícia, que é uma excelente goleira. Então, assim, é uma equipe realmente completa, e também tem um treinador que é completo, né? O Arthur Elias é um treinador realmente que entende demais de futebol, né? Tá mostrando isso, faz um trabalho perfeito no Corinthians e foi coroado mais uma vez com o título brasileiro. E agora, como disse o Lucas, né, vai em busca do título paulista. O Corinthians que já volta a campo aí, né, se eu não me engano, hoje ou amanhã pelo Campeonato Paulista. Já tem também da Copa Libertadores, no qual o Corinthians é o atual campeão, né? Então realmente tem que buscar todos os títulos e tem que levar o nome do futebol brasileiro feminino mundo afora, e tá fazendo isso muito bem realmente. Que espetáculo realmente foi essa final, a semifinal, a final, e também a torcida. Tudo realmente foi muito legal e realmente foram cenas que a gente gosta de ver. E parabéns ao Corinthians por mais um título. Na sexta final consecutiva, em 6 finais, conseguiu 4 títulos e 2 vice-campeonatos. Está de bom tamanho, né, Gabriel? Ah, tá ótimo o retrospecto do Corinthians.
Johnny Pereira, faça sua análise do título brasileiro do Corinthians, conquistando o tetracampeonato aí, o tri consecutivamente do Campeonato Brasileiro Feminino. Ninguém esperava que ia ser uma vitória de 4-1, né? Porque o Internacional deu um trabalhinho no primeiro tempo ali pro Corinthians ali. Mas enfim, o Corinthians mostrou toda a sua força. Esse time do Corinthians é muito bom. Para mim, o destaque maior foi a Jaqueline, que é uma boa jogadora, hein? Porque não cabia na seleção, acho que cabe, hein? Jogou bem na final, hein? Não só a final, como a semifinal, hein? Data, gente. Sim, foi. Ela tava na África do Sul. Sim, cabe mais vezes aí. É boa jogadora. E o Corinthians tem excelentes jogadoras no time aí. Torcida fez a euforia, né? Apoiou as meninas aí que mostrou um bom futebol e conquistou o título. Parabéns ao Corinthians com um tricampeonato consecutivo. E para mim é um dos melhores times do futebol feminino hoje. Agora eu tenho uma pergunta para vocês com relação ao técnico do Corinthians. Me fugiu. Arthur Elias, agora eu lembrei, tinha me fugido o nome dele. O Arthur Elias, vocês não acham que depois da técnica Persson-Rádio na seleção feminina, o Arthur Elias não teria chance de assumir a seleção brasileira feminina de futebol? Opa! Com certeza, sim, Gabriel, com certeza. Pra mim é um nome, né? É um nome, não tem outro. Realmente, por tudo que ele vem fazendo, né, cara? São 6 finais seguidos, 4 títulos brasileiros, título paulista, título sul-americano. Então, assim, realmente não tem pra onde fugir. Hoje, sem dúvida nenhuma, o nome principal, né, caso a Pia saia, sem dúvida nenhuma, hoje é o Arthur Elias, por tudo que ele faz, ele merece também ter essa chance. É isso aí. Já carimbou seu nome pra mim. Já carimbou, Johnny? Vai ir pra seleção já. Cairia bem na Tom Benz também, caía né, Johnny? bem. Cairia bem na Tom Benz, né? Então, eu não sei, porque ele é acostumado a dirigir, ser técnico de futebol feminino. Não sei se cairia bem. Ah, tá. Olha, que susto, hein, Johnny? Que susto. É isso aí, brincadeiras à parte. O Arthur Elias fica os nossos parabéns, fazendo um excelente trabalho no time do Corinthians feminino. Agora o assunto no nosso programa é o futebol internacional, a Liga das Nações com grandes jogos. Olha, teve um jogo maluco aí, né? 3-3, a partida entre Alemanha e Inglaterra. O Harry Maguire mais uma vez sendo protagonista, né, Gabriel? Daqui a pouco eu tenho certeza que você vai querer analisar ele, e supostamente também o Johnny. E vamos falar bastante. Gabriel, Oi? Fica à vontade. Eu tava vendo o jogo ontem e cada besteira que ele fazia eu já pensava o que eu ia falar agora. Então agora eu tô afiado. Ah, então você já tá com a análise já na ponta da língua, né? Eu tô curioso pra saber então sua análise. É por isso. Oi, Johnny? É o melhor zagueiro do Manchester, pô. Ah, com certeza. Ah, com certeza. Só se for do Manchester City. Mas antes da análise de vocês, quem vai trazer uma reportagem completa da Liga das Nações aqui no nosso Connect Sport é o nosso repórter diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E hoje eu vou falar sobre a Liga das Nações, sobre o futebol internacional, que está na última rodada. Como aconteceram alguns jogos no final de semana, eu vou falar sobre as partidas que acontecem hoje e nos resultados de ontem. Começando no grupo 2, hoje às 13h45 da tarde, horário de Brasília, teremos a decisão do grupo 2. Às 13h45 jogarão Portugal e Espanha. A Espanha precisa vencer para avançar às semifinais, pois é a segunda colocada do grupo 2 com 8 pontos. Já Portugal é o atual líder com 10. Portanto, caso os portugueses consigam uma vitória ou um empate, eles se classificam. Se a Espanha vence a partida, os espanhóis vão para as semifinais. Também será decidido o rebaixado no grupo 2. A República Tcheca agora é a lanterna do grupo 2 com 4 pontos. O terceiro lugar vem a Suíça com 6. Portanto, a República Tcheca também precisa vencer para escapar da zona da degola. E para encerrar, vou falar sobre os jogos de ontem que aconteceram no grupo 3. Tivemos um jogaço de Inglaterra e Alemanha que terminou em 3-3.
foi um jogaço de bola com um golaço do Havertz. Enfim, a Alemanha fez 2-0, depois a Inglaterra chegou a virar, aí depois os alemães empataram novamente. Enfim, foi um jogaço de bola. E também a Itália, que precisava vencer a Hungria urgente, fez seu papel e está classificada para a semifinal. E ficou o seguinte: Itália em primeiro com 11 pontos, Hungria em segundo com 10, Alemanha em terceiro com 7, eliminada, e a Inglaterra foi rebaixada e terminou em último lugar com apenas 3 pontos. Que situação complicada da Inglaterra. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia. Uma boa terça-feira para todos e até amanhã. Fui! Forte abraço ao nosso repórter Daniel Godoy. Muito obrigado pelas suas informações da Liga das Muito Nações. animado, né? Agora, Nossa senhora, muito animado. ele é muito animado, né? Eu não sei o que está acontecendo com o Daniel, né? Ele é tão empolgado, mas hoje parece que ele fez uma entrevista um pouco mais, uma reportagem um pouco mais calma. Mas brincadeiras à parte, obrigado, Daniel Godoy, pelas suas excelentes informações do futebol internacional. Agora sim, o Gabriel tanto falou que tinha umas análises para fazer aí da seleção inglesa, do Harry Maguire. Então eu vou passar a bola para você, Gabriel, que eu fiquei curioso. Eu quero saber essa análise da Liga das Nações. Vou começar falando antes, né, de falar da seleção da Inglaterra, Não, falar não então da faz seleção suspense. italiana, né? Tem que fazer um suspense. Tem que segurar a audiência, Gabriel. Falar da seleção da Itália, que conseguiu uma grande vitória por 2-0 jogando fora de casa, se classificou para o Final Four, assisti esse jogo junto com o jogo da Inglaterra, gostei demais da atuação da seleção italiana, bem segura, né, no jogo muito adverso, né, porque foi fora de casa, o estádio estava lotado, mais de 57 mil pessoas foram até a Puskás Arena para apoiar a Hungria, que precisava apenas de um empate para se classificar para o Final Four, então realmente a seleção da Itália foi muito bem, né, soube se manter bem no jogo o tempo todo, né, e com uma equipe muito reformulada, né, não são jogadores tão conhecidos assim, apenas o Bonucci e o Jorginho, Mas com né, jogadores brasileiros no seu plantel, né? Isso é certeza. Isso aí você não tem a menor dúvida disso, né, só ontem tinha como titular, né, estava o Jorginho e o Rafael Tolói como titular, e no banco ainda tinha o Luiz Felipe ainda também, que é outro brasileiro, o Emerson Palmieri, são vários realmente, né, assim como a seleção de Portugal também, recentemente teve o Matheus Reis, né, a Itália também gosta de fazer isso, mas é uma seleção que assim está se reformulando após o título da Euro, né? Muitos jogadores, o Insigne, o Immobile também, os jogadores que não estão sendo mais convocados. Então, assim, o técnico da seleção italiana, o Mancini, está fazendo essa reformulação e consegue uma classificação, apesar de não ter conseguido a vaga para a Copa, né? Que foi realmente uma vergonha ter perdido para a Macedônia do Norte, né? Lá em março desse ano. A Itália realmente consegue se recuperar bem no Final Four, se classifica aí, talvez o grupo mais difícil, né? De todos da Liga das Nações, para o Final Four e agora vai em busca aí do título, lembrando que a Itália no passado terminou na terceira colocação dessa competição. E agora sim, o momento mais esperado, né? Falar então da partida entre Inglaterra e Alemanha, e não tem como fugir. Senhor Harry Maguire, realmente, olha, eu espero que o técnico aí, Gabriel, que eu quero ver essa análise dele com a tela cheia dessa partida. Se tiver o Brasil e Inglaterra na Copa do Mundo, você bote o Maguire sozinho ali na zaga, você pode botar ele ali, entendeu? Que é certeza que ele vai entregar no mínimo 2 gols, e foi que, cara, eu nunca vi isso, cara. Assim, o primeiro gol da Alemanha, ele vai sair jogando, ele dá um passe bizonho no pé do Musiala, depois ele dá um bico na canela do jogador. É assim, cara, um negócio que assim, nem o zagueiro da Tom Benz, com todo respeito ao nosso querido amigo Johnny, faz um negócio desse. Tocou no coração do Johnny agora, hein? É assim, cara. É uma coisa impressionante. Até eu cara. sou melhor que ele na zaga, pô. É bizarro. Assim, eu lembro de alguns nomes aqui no Brasil que fizeram bastante sucesso. Eu lembro do Odivan, né, jogador que passou pelo Vasco, Dino Baiano também, né, grande Dino Baiano, que assim, que são jogadores, cara, que são 1000 vezes melhor do que o Maguire, e que eu não consigo entender que ele é titular da seleção inglesa. Isso é o mais absurdo. E não o zagueiro mais caro do planeta, né? Da história do futebol mundial. É uma coisa assim absurda. E aí, pra completar, né, o primeiro gol é uma mentira, na verdade. Já uma besteira tremenda. O primeiro gol já tinha sido já uma coisa horrível já. Aí no segundo gol da Alemanha, ele vai sair jogando, ele vem levando a bola assim com o peito estufado, assim, ó, vem levando, vem chegando na área, aí ele chegou assim, mal, ele não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? Aí me tropicou na bola, caiu no chão, o jogador da Alemanha roubou a bola, pum, gol da Alemanha. Então, assim, realmente foi uma atuação tenebrosa e não teve uma vaia pra ele. Se esse cara é brasileiro e acontece uma coisa dessa aqui no Maracanã, acho que o pessoal invadiu o campo pra bater nele. Lá na Inglaterra, o pessoal ainda aplaudia ainda. Então, realmente, dá pra perceber que a seleção inglesa, com todo respeito, não vai muito longe na Copa do Mundo, né? Se for o Maguire titular, você pode ter certeza. E assim, você pega a equipe
a parte ofensiva da Inglaterra, você tem, pô, o Saka, que é um baita jogador, o Kane, o Mason Mount, o Foden, o Sterling. É um time bom, mas é um time que defensivamente é um time totalmente fraco, totalmente exposto, e ficou claro isso ontem. A Inglaterra, que realmente tinha feito apenas um gol até ontem, né, na Liga das Nações, acabou fazendo 3, né, em 10 minutos até, com uma recuperação muito boa. Só que aí, para completar, o goleirão da Inglaterra, o Nick Pope, ainda quis dar uma ajudada ainda, né? A Alemanha fez 2-0, a Inglaterra virou o jogo, e aí um chute fraquíssimo do Gnabry de fora da área, ele foi tentar segurar e soltou nos pés aí do Havertz, que marcou o terceiro gol. Realmente foi um grande jogo, mas assim, dos 3 gols da Alemanha, foram 3 falhas grotescas, 2 do Maguire e uma do goleirão. Realmente, a seleção inglesa precisa consertar muita coisa, e como eu disse ontem, né, Gabriel, você tem a notícia ontem no Minuto para o Catar, tem gente lá na Federação Inglesa que defende a demissão imediata do treinador Gareth Southgate. Realmente, muitos estão aí muito contrário ao que ele vem fazendo na seleção inglesa. Realmente foi um fracasso essa Liga das Nações. A Inglaterra em 6 jogos não conseguiu vencer um jogo sequer, foram 3 derrotas, 3 empates, né, e 2 empates contra a Alemanha, apenas 4 gols marcados na competição em 6 jogos, todos os gols foram contra a Alemanha, 2 foram de pênaltis ainda, né, dos 4 gols. Então, assim, realmente uma equipe que fez uma Liga das Nações terrível, perdeu para a Inglaterra, perdeu para a Hungria, na Inglaterra por 4-0, ainda perdeu lá na Hungria também por 1-0. Então, assim, realmente foi grotesco, foi uma coisa tenebrosa essa Inglaterra. E olha, se essa Inglaterra é favorita para a Copa, o Brasil já pode levantar o troféu antes de começar a Copa. Bom, daqui a pouco, Gabriel, eu vou incluir o Johnny no nosso bate-papo da Liga das Nações, que eu queria saber também a análise dele sobre essa partida. Mas eu vi, assim, que, embora foi um jogo muito movimentado, cheio de gols, mas não foi um jogo de ambas as seleções, assim, estrelas, seleções, assim, que apresentaram futebol vistoso dentro da partida. Mas eu vi, assim, que são 2 seleções muito limitadas. É claro, a Inglaterra que vem de uma a Inglaterra agora tenta reformular aí o seu jeito de jogar. Tem um time do meio de campo à frente muito bom, mas tem uma defesa muito exposta. A Alemanha agora com o técnico Hans Flick tenta mudar também, rejuvenescer um pouco esse elenco. Vem com jogadores bons, mas ainda não é aquela seleção espetacular que foi há anos atrás, como de 2014. E eu queria saber um pouco mais se você concorda um pouco com essa análise, analisando essa partida de perto, porque são seleções que precisam melhorar muito o seu retrospecto se quiserem fazer uma boa Copa do Mundo. Assim, Gabriel, taticamente, as 2 equipes eu vi muitas falhas, tá? A Alemanha é uma equipe que ataca bem, tem bons jogadores também, mas é uma equipe que também é facilmente exposta, e ficou a prova disso ontem, né? A Inglaterra fez 10 gols, desculpa, fez 10 gols, fez 3 gols em 10 minutos. Mas com o Maguire isso é possível, imagina, né? Que 10 gols. Revertou se um gol contra. Isso é possível para a Alemanha. Então, assim, a Inglaterra fez 3 gols em 10 minutos, cara. Foi uma coisa, assim, avassaladora. E todos os gols com a Inglaterra lá na frente e a Alemanha sem ter o que fazer, né? Então, assim, realmente são 2 equipes que demonstraram ontem muitas falhas. Foi um jogo, obviamente, para quem gosta de ver um jogo com muitos gols, foi um jogo legal. Mas, taticamente, cara, foi um jogo de muitos erros de ambos os lados, né? A Inglaterra, então, nem se fala. Erros individuais com o Maguire, com o goleiro. Né, uma equipe muito confusa, uma equipe que joga com 2 laterais direitos, aí não dá para saber se um ataca, outro defende, aí depois tem um lateral esquerdo, 3 zagueiros, aí um volante, assim, um time totalmente confuso. Eu não entendi o que é, até agora eu estou tentando decifrar qual o esquema que a Inglaterra jogou ontem, não dava para entender, né? Foi uma coisa assim, incrível. E a Alemanha, assim, tem seus valores, mas é uma equipe muito jovem ainda, que talvez não teve aquela reformulação. Você tem o Kai Havertz, que é um bom jogador, você tem o Gnabry, que é um bom jogador, tem o Sané, mas ao mesmo tempo o Timo Werner é um péssimo centroavante, na minha opinião. Eu não gosto desse jogador. Eu acho um jogador limitado, jogador que não tem condição de ser titular da seleção da Alemanha. Aí tudo bem, na defesa também tem o Sully, mas assim, são defensores que não são também tão confiáveis assim. Eu acho que, cara, são 2 seleções que hoje estão facilmente atrás do Brasil, tá? Para ser bem sincero, a gente viu isso, né? Então, ambas as seleções perderam, né? Foram eliminadas. Com rodadas de antecedência, perderam para a Hungria também, a Hungria que é uma seleção que não mete medo em ninguém. Então, assim, hoje, na minha opinião, a seleção da Alemanha e a seleção da Inglaterra não são favoritaças sem o título, não, cara. Aliás, nenhuma seleção europeia, nem a França, cara. Hoje está todo mundo muito em aberto, e qualquer uma seleção pode ser campeã do mundo, ainda mais com que vem atuando essas seleções, né, Gabriel? E vou falar também um pouquinho, Gabriel, dos jogos de hoje, né? Antes de passar para o Johnny, teremos aí Portugal e Espanha também. Lembrando que quem aí vencer se classifica para
para o Final Four, e a seleção de Portugal precisa apenas de empate e vai jogar em casa daqui a pouquinho também, às 13h45 da tarde. A seleção da Suíça vai enfrentar a República Tcheca em casa, também precisa apenas de empate aí para se manter, para não ser rebaixada. A seleção da Suíça que venceu a Espanha, né, no último final de semana por 2-1, vai ser adversário do Brasil, e vamos ver também como é que vai ser esse Portugal, né? Cristiano Ronaldo foi muito criticado na última partida, né, contra a seleção da República Tcheca, apesar da vitória por 4-0. Vamos ver se o técnico Fernando Santos, que é outro que não sabe nada de futebol, vamos ver se vai manter aí o Cristiano como titular, não sabemos, né? Vamos saber daqui a pouquinho. Então, assim, hoje eu tô afiado, hein? E pela Liga B também, tem um jogo entre Noruega e Sérvia, que vale vaga também para a Liga A. Então, assim, a Sérvia também, que é adversário do Brasil, então quem quiser também ficar de olho nessa partida também, os dois adversários do Brasil, Sérvia e Suíça, vão jogar então daqui a pouquinho. Quem quiser ficar de olho também para ver aí um prognóstico, né, do que o Brasil pode esperar, né, para a Copa do Mundo, fiquem de olho então nessas partidas aí, e amanhã a gente fala mais sobre esses jogos, né? É isso aí, Gabriel. Agora, eu quero incluir o Johnny no nosso bate-papo. Eu tô vendo aí, cara, o semblante dele, assim, eu tô vendo que ele tá querendo fazer alguma análise. Se ele vai concordar com você, eu não sei. Eu acho que talvez, né, no desempenho do Harry Maguire, ele pode concordar, porque se ele não concordar, eu encerro o programa nesse exato momento. Mas brincadeira essa parte, Johnny, faça Demite sua ele análise. do Connect. Eu já encerro o programa, já Demite faço o ele. anúncio oficial que o Connect acabou nesse momento. Deu pra ver que o Sanches morre de amor pelo zagueiro da Inglaterra, hein? É igual eu você gosto com a Pelo Tombense, técnico mano. da. longe de mim. Como vocês dizem, eu aqui odeio Juventude, ele odeia o Maguire aí. Ah, agora ele Você assumiu. pode ter certeza. Não, Que você pode ter bonito, ele certeza. assumiu. Pode ter certeza. Não, vocês que dizem, né? E além de tudo é feio, parece até o É, Frankenstein, o cara. Mano. Não, mas eu convenhamos. concordo totalmente. O Maguire Pelo não amor tem de Deus, como a part- defender ele, cara. Não tem como. Não. É difícil, cara. Eu Sabe só não aquele entendi vídeo de porque que a Inglaterra highlights, né? Tem nem colocou ele palavras. titular, hein? Oi? Não, e é Eu só capitão, não entendi capitães, porque que a cara. Inglaterra colocou ele titular. Não, pior que como esse Então, cara vira um eu- jogador, mano. É isso que é mais imprevisível, Ó, né? É claro uma- que a gente tem que ser imparcial, mas tem umas horas, mano, que é difícil, cara. É tanta indignação igual essa partida de ontem, o que ele fez, cara, que não tem como, cara. É difícil. Não tem nem cabimento um cara desse, Ô. mano. O jogador mais caro da história do futebol mundial, É zagueiro uma enganação, titular, pô. capitão do Manchester United, capitão da seleção inglesa e ainda fazer uma patifaria dessa. Aí fica difícil. A torcida do Olha, Manchester se vocês adora forem- ele, pô. E só deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Na minha cidade aqui, ó, tem futebol amador, tem zagueiro melhor que ele aqui, jogando aqui, cara. Pelo amor de Deus. Foi uma palhaçada que ele fez ontem. E falo pra vocês, ele não vai sair da seleção da Inglaterra, hein? Vai O nada, vai técnico vai nada. levar ele, hein? Não vai não. Nem tem que falar mais Graças a nada, Deus vocês por falou isso. tudo. God save the coach. É isso aí, mas Eu só, Johnny, eu só quero fica Eu à só quero vontade. comentar uma coisa da Alemanha. A Alemanha, para mim, eu tô vendo muita evolução, porque tá convocando muitos jogadores novos. Eu não sei se o Sané tá sendo convocado do Bayern, porque para mim é um jogador que também tem muito futuro nessa seleção alemã. Aí que eu acho que vai Foi evoluir titular mais. ontem. O Sané E- tá ele, o Musiala também do É Bayern. porque eu vi Sim. só. Eu vi só alguns pedaços do jogo, mas eu vi os lances do Maguire, que tava. Foi a viralização da internet, foi a falha do zagueiro da Inglaterra. Enfim, mas eu acho que a Alemanha ainda vai evoluir muito no futebol. Mas tá certo o Sanches de falar que essas duas seleções estão muito longe do Brasil hoje. Exatamente, tá aí a análise dos nossos comentaristas sobre a Liga das Nações. Agora o assunto no nosso Connect Sport daqui em diante é só seleção, é só Copa do Mundo, porque é um esquenta, porque o Connect Sport anda de mãos dadas com a Copa do Mundo do Catar. E nesse momento quem vai trazer um excelente quadro com excelentes notícias aí é o nosso comentarista Johnny Pereira com o quadro Curiosidades da Copa do Mundo. É com você, Johnny. Mais curiosidades da Copa do Mundo para vocês. Hoje vou falar de 2 anos, 86 e 90, enfim, estamos chegando no 2022, hein? Eu vou trazer curiosidades aqui no fim do quadro sobre 2022. Enfim, em 1986, como o país sede foi o México, a final foi uma final com muitos gols, né? Enfim, Argentina 3, Alemanha 2, foi um jogaço. A Argentina foi, se eu não me engano, a bicampeã nesse ano de 86. Enfim, e teve
a moral brasileira, depois do título da Argentina, que foi o campeão, teve a moral brasileira, né? O Brasil foi a segunda vez no ano que não perdeu os jogos na Copa e, e não ganhou o título, enfim, foi uma coisa para a seleção brasileira muito boa, porque não perdeu nenhum jogo, mas não ganhou o título, enfim. É boa e muito triste, né, para nós brasileiros, enfim. E teve a União Soviética, que não teve 11 jogadores devido à tragédia maior do mundo, que foi a tragédia do coisa nuclear lá na usina de Chernobyl. Foi a maior tragédia, que teve 240 mil pessoas contaminadas pelo gases tóxicos nesse ano de... Foi há alguns dias antes, foi dia 25 de abril, que teve a explosão na usina nuclear aí. Então, teve 11 jogadores da União Soviética, ou seja, a União Soviética não participou da Copa desse ano devido a essa explosão na usina de Chernobyl. Enfim, e teve um novo estilo, né? A bola do Mundial, que foi tipo aquela do futsal, enfim, exatamente essa, a do futsal, que era um pouco mais leve, um pouco menor. Teve a estreia dessa bola aí, que hoje é conhecida no futsal, né? Enfim, e teve o azarão duplo, né? O alemão Karl Heinz, acho que é assim que pronuncia o nome dele, foi o único capitão a perder duas finais seguidas, em 84, 82, desculpa, e em 86. Ele perdeu duas finais seguidas aí como capitão da seleção alemã. E gostei de trazer as mascotes aqui, vou trazer as mascotes também, a mascote que teve no ano de 86. Foi a mascote com o nome Piqué, não é o jogador que jogou na Espanha, aí teve o Piqué aí, outro mexicano aí, ó, até bonitinho. E só um detalhe aqui, a Copa não era para ter sido no México, era para ter sido na Colômbia, só que o financeiro, a crise econômica no país da Colômbia teve o cancelamento da Copa lá, e por isso que foi realizada no México, como o de 72 e o de 86. Enfim, e teve o gol mais comentado no mundo, né, que foi o gol de mão do nosso querido irmão Maradona, né, que fez o gol de mão, onde a arbitragem falou que não viu esse gol aí, onde levou a Argentina à final, eliminando a Inglaterra naquele jogo no placar de 2-1, que deu a vitória. Ou seja, esse daí foi o gol que abriu o caminho da vitória à Argentina. Enfim, o gol de mão conhecido muito por muitos hoje aqui. É incrível o Maradona fazendo gol de mão. E o ano depois, ele defendeu também com as mãos um gol que não me recordo a seleção que enfrentou, ele tirou o gol de mão. Enfim, com a mão, quer dizer, ele tirou o gol com as mãos. Agora, falando de 90, né? 90, onde foi realizada na Itália, com a Alemanha 1, Argentina 0. É a mesma final de 86, onde a Alemanha até então conseguiu o título, conseguiu o tricampeonato. A Alemanha campeã. E teve o feito lamentável, que foi a Argentina, que tornou-se a primeira seleção a não marcar gols em uma final, né? A Argentina aí que não marcou gol, foi a primeira seleção a não marcar gol em uma final, onde teve 2 jogadores expulsos ainda na partida contra a Alemanha. Enfim, e teve mudanças na regra, né? Onde, durante uma competição, onde o jogador Miller, que deu um chute pro gol e a bola desviou no zagueiro. Desviou não, foi tipo o zagueiro tentou tirar assim e desviou pro gol. Só que não foi marcado gol contra, o gol foi marcado pelo brasileiro Miller aí, na vitória do Brasil, por, não me engano aqui, por 2-1. Se eu estiver certo na pesquisa aqui, foi 2-1, mas tá certo, foi 2-1. Brasil com o gol do Miller, que não foi contra. O zagueiro marcou contra, mas a FIFA decidiu dar o gol pro atacante brasileiro. Enfim, e teve o 3 é demais, como eu estava falando da Alemanha aqui, que teve 3 finais consecutivas, perdendo 2 títulos, e enfim, conquistou o tricampeonato contra a Argentina em 1990. Então foi aí, 3 é demais, né? Na terceira é bom. Então foi em 90, foi para a final contra a Argentina e ganhou o tricampeonato aí. Perdeu 2 seguidos e quase perdeu aí para a Argentina também na final aí, mas fez um grande jogo contra a Argentina e ganhou por 1-0. Enfim, e agora a mascote, né? A mascote conhecida como Cial, acho que é assim que pronuncia, Cial, que é um boneco feito de Lego,
foi aí realizado pelos italianos, evoluiu um pouco diferente, né? Teve a bola como cabeça aí no Lego, aí ficou até mais ou menos aí, até bonitinho para a mascote de 1990. E foi isso, hoje um pouco grande, né? As curiosidades da Copa, e volto amanhã com mais curiosidades para vocês. Volto com você, Gomes. Parabéns mais uma vez, Johnny Pereira. Que quadro excelente, que informações enriquecedoras e realmente, cara, seu desempenho tá sendo formidável aí com esse quadro Curiosidades da Copa do Mundo. Tenho certeza que não só eu, o apresentador, mas toda a equipe do Connect Sport, todos que estão nos acompanhando, agradece aí o seu desempenho e o seu excelente quadro. Parabéns, Johnny. É isso aí, pelas excelentes informações. Obrigado, né, galera? Agora, só quero acrescentar uma coisa aqui, que a Copa quase foi cancelada devido a essa explosão nuclear que teve na Ucrânia, né? Que teve aí milhares de pessoas sendo contaminadas com gases tóxicos, pegando câncer, pegando um monte de doença aí hoje que é muito grande no Brasil, né? Principalmente o câncer, foi exatamente por isso. Foi o maior desastre nuclear que teve a União Soviética como a principal prejudicada, não só ela, como os ucranianos, né? Foram os principais contaminados nessa explosão nuclear aí. Enfim, foi o fato triste que tivemos nesse ano Chernobyl, que entrou para a história até hoje, né? Ter radiação tóxica naquela região e uma fatalidade que infelizmente... Até hoje tem, até hoje. Exatamente. 6 anos depois, né? Isso aqui é quase uma aula de história que eu tive agora, eu tô arrepiado. Parabéns. Cara, o Johnny é demais, cara. Que isso, traz Copa, traz história, traz tudo. Daqui a pouco vai trazer até matemática aí da Copa. E quando eu peguei a história da Copa, eu vi isso aqui, eu achei interessante trazer, porque foi uma coisa que nem eu sabia que tinha acontecido na véspera da Copa do Mundo. É verdade. Pode falar, Gabriel. A Copa do Mundo não é só dentro de campo, né? A gente sabe disso, né? Envolve muita coisa, né? Tudo fora de campo, a economia mundial. Então, realmente, é muito mais do que simplesmente lá dentro das 4 linhas, né? Então, realmente, é sempre legal saber essas notícias e ver como tudo envolve, né? Exatamente. Duas coisas tristes, né? Que teve a nuclear e o avião lá que caiu no Oceano Atlântico. E a seleção também, do Uruguai. Né? Sim. E a Colômbia, se eu não me engano, ia receber a Copa, né? Eu acho que teve um terremoto, não sei se o que aconteceu, também não me recordo. E acabou sendo no México, né? E só foi no México porque o México já tinha... E a economia também que teve. Sim, doideira isso, né? Exatamente. Se a gente for prolongar a história da Copa, a gente vai para aí uns 5 Connect Sport aí. Por isso, a gente vai trazer agora, nesse momento, no nosso programa, quem também está arrebentando, trazendo um excelente quadro, é o nosso comentarista Gabriel Sanches, com o quadro 1 Minuto para o Catar. E é com você, Gabriel, é aquele momento que eu saio de cena novamente, você entra com as suas excelentes informações do quadro 1 Minuto para o Catar. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar hoje do nosso quadro 1 Minuto para o Catar e começar então mostrando um cruzeiro gigante no qual aí as namoradas e as esposas dos jogadores da Inglaterra irão ficar hospedadas durante a Copa do Mundo. Vai ser no Golfo Pérsico, né? Num cruzeiro que é avaliado em mais de 5 bilhões e meio de reais, realmente é muito caro. E olha, se elas querem que seus respectivos namorados e maridos sejam campeões, que sequestrem o Harry Maguire e deixem ele lá durante toda a Copa do Mundo em cativeiro, que aí sim a Inglaterra vai ter alguma chance de ser campeão do mundo. Então fica a dica aí para o pessoal, para os namorados e para as esposas aí dos jogadores da Inglaterra, tá? Agora, continuando, vamos falar então do Didier Deschamps, o técnico da França, que deu uma declaração ontem em entrevista falando que, olha, pediu para o técnico Galtier, né, o técnico do PSG, para descansar mais o Mbappé, tá? Esse foi um pedido do técnico da seleção da França para o técnico do PSG, pensando exclusivamente na Copa do Mundo, porque, segundo ele, o Mbappé está muito cansado. Olha, eu nunca vi isso, hein? O técnico da seleção pedir para o técnico do clube para descansar o Mbappé, então realmente a situação tá difícil lá na França, tá? E olha, outra notícia também interessante é sobre o Ronald Araújo, né, o zagueiro uruguaio. Eu disse ontem que talvez ele poderia perder a Copa, só que agora, infelizmente, saiu notícia ontem à noite, né, que ele vai passar por uma cirurgia e vai ficar cerca de 3 meses afastado, então, dos gramados, e infelizmente vai perder a Copa do Mundo. Uma pena, o zagueiro titular da seleção uruguaia, que estava fazendo realmente uma temporada muito boa pelo Barcelona, né, infelizmente vai aí desfalcar o Uruguai nessa Copa do Mundo, um desfalque de peso para a seleção uruguaia, tá? E agora, outra notícia interessante também é que a FIFA desenvolveu um aplicativo que é exclusivamente para os jogadores,
que vão disputar a Copa do Mundo, tá? Se chama FIFA Players, e nesse FIFA Play app e nesse aplicativo os jogadores terão acesso aí a todos os rendimentos dele dentro de campo, né? Quanto ele correu, quanto ele gastou, quanto a quantidade de piques que ele deu, a velocidade máxima que ele atingiu. Tudo vai ter nesse aplicativo, os jogadores vão poder acompanhar isso para melhorar o rendimento durante a Copa do Mundo. Lembrando que esse modelo já foi usado na Arab Cup, que teve ano passado também, no Catar, muito maneiro também, isso aí é da FIFA, tá? E para finalizar, vamos falar do nosso pombo, né? O Richarlison, que tá em fase extraordinária, e olha, segundo informações da imprensa brasileira, né? Ele saiu na frente em busca da titularidade na Copa do Mundo. Em segundo aí, né, vários portais estão falando que o técnico Tite gosta demais do Richarlison, pela alegria que ele tem a jogar na seleção e pelo rendimento aí que marcou 2 gols contra a seleção de Gana. Então, segundo aí os portais, ele pode sim começar como titular na Copa do Mundo daqui a pouquinho, daqui a 2 meses, né? Esse então foi o Mundo para o Catar, e amanhã eu volto com muito mais notícias sobre tudo que envolve a Copa do Mundo do Catar. Volto com você, Gabriel. Excelentes informações, Gabriel. Parabéns pelas informações do quadro 1 Minuto para o Catar. E eu tenho certeza de uma coisa, o Maguire não vai querer acessar esse aplicativo, porque, cara, o rendimento vai ser horroroso. Eu acho que o aplicativo vai travar, não vai abrir. Se ele acessar o Cruzeiro, ele não volta mais pra terra, não. Aí fica difícil. Pode falar, Johnny. Você roubou minha fala. Mas, Acontece. Eu ia falar a mesma coisa. Acontece, às vezes quem antecipa... E uma coisa. Pode falar. O Sanches morre de amor pelo Maguire. Com certeza. Isso aí. Bom, agora vamos mudar de assunto, que o Maguire já deu aqui no nosso Connect Sport. Para você que acha que a gente está encerrando o programa, a gente não poderia encerrar o nosso Connect Sport sem antes fazer um pré-jogo completo da seleção brasileira. Lembrando que o Brasil entra em campo hoje no Parque dos Príncipes e vai enfrentar a seleção da Tunísia, último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo do Catar. E nesse momento vamos fazer uma análise completa do que a gente acha que vai acontecer nessa partida, a seleção brasileira enfrentando a seleção da Tunísia, começando com a análise do nosso comentarista Johnny Pereira. Hoje eu quero ver se o Tite vai fazer o que ele falou, que é colocar o Pedro, né? Foi uma entrevista que até brincando com os repórteres, né? Que não colocou o Pedro no último jogo, porque guardou ele pro jogo contra a Tunísia. Eu não entendi, porque ele deveria ter usado o jogador nos 2 jogos. Enfim, quero só ver o que ele vai fazer. Gomes, eu tenho uma notícia aqui que pode surgir como treinador da seleção brasileira, se caso o Tite sair, enfim, se o Tite ser campeão, talvez ele fique, e se o Tite sair, o nome cotado também entre eles foi o Rogério Ceni. Alguém acha isso interessante? Jesus, prenda quem quer fazer essa possibilidade, pelo amor de Deus. Vi no site da CBF, isso aí, enfim, como curiosidade aí. Jesus, eu não vou nem responder, se fosse para encerrar o programa agora, eu encerraria agora, cara. Com todo respeito ao Rogério Ceni, tá fazendo um excelente trabalho frente ao São Paulo, mas eu acho ainda muito precoce uma informação dessa, cara. O Tite ganhou o Mundial brasileiro, Copa do Brasil para chegar lá na seleção. O Rogério não ganhou nada ainda, só como brasileiro com o Flamengo aí. Não, claro, a gente brinca, pode ser uma mas coisa isso é muito futuro, precoce. né? Com todo respeito ao Rogério Ceni, desempenha um excelente trabalho frente ao time do São Paulo, mas para a seleção brasileira ainda é precoce, ainda tem um caminho a ser trilhado. No futuro, quem sabe, mas nesse momento eu acho que não. Pode continuar com a sua análise, Johnny. Também acho que não, mas enfim, isso daí é uma coisa para depois da decisão do Tite, né? Que eu acho que se o Tite ganhar o Mundial, eu acho que ele não sai, né? Enfim, mas não sei o que o Tite vai fazer. E diz que se ganhar o Mundial, ele sai mesmo assim. Eu acho que não, acredito que não. O Felipe ganhou em 2002 e saiu. Saiu. Sei lá. É uma das coisas que saiu essa semana aí na notícia aí. Vamos ver o que vai acontecer com o técnico Tite aí, hein? Enfim, que pode ser um cotado aí para algum clube do ano que vem. Enfim, mas isso daí é para mais para frente. Enfim, hoje eu acho que a seleção tem um jogo, só pega Tunísia, acho que é um pouquinho mais forte do que a Gana, né? Enfim, acho que hoje pode usar o Pedro, o senhor Guito Tite, já sabe como o Pombo joga, então deixa o Richarlison aí como banco de reserva e coloca o Pedro nesse time aí, se vire para escalar ele, mas tem que jogar, que é um jogador que a torcida brasileira espera ser o 9 da Copa do Mundo, inclusive eu acho ele um grande jogador, tem que ser hoje, está sendo um dos melhores centroavantes brasileiros, não estou falando isso por acaso, porque está mostrando isso, é um jogador que hoje está jogando muito na equipe do Flamengo,
tá muito à frente de muitos jogadores, como Gabigol, como Firmino, Gabriel Jesus. Apesar do bom momento do Gabriel Jesus também, para mim o Pedro é um jogador que tem que jogar nessa seleção brasileira. Diz o desculpa, eu ia falar Rogério Ceni aqui, diz o Tite que vai dar uma mudada no time hoje. Não, acho que não vai mudar o Militão, porque para mim o Militão jogou muito bem como lateral direito no último jogo, mantém ele nessa posição, mas vamos ver o que o Tite vai fazer para o jogo de hoje contra a Tunísia, mas eu acredito que hoje ele usa o Pedro, vamos ver. Torcemos para que ele venha usar o Pedro, né? Realmente o Pedro está pedindo passagem nessa seleção e a gente espera que o Pedro venha jogar e faça uma excelente partida diante da Tunísia, caso ele entre. Bom, Gabriel, seguindo nosso pré-jogo, o que você analisa aí da seleção brasileira que enfrentará a seleção da Tunísia? Antes de passar o pré-jogo, falar sobre o pré-jogo, vou passar então os dois amistosos, Gabriel, que vamos ter hoje, né? Alguns já acabaram, outros estão acontecendo nesse momento, outros vão acontecer mais tarde, sobre as equipes que estão envolvidas então na Copa. Lembrando que hoje, às 3 da manhã, né? Ontem, né? A Costa Rica venceu os Uzbeques que estão jogando fora de casa por 2-1. Já hoje de manhã tivemos aí mais 2 jogos. A Coreia do Sul venceu o Camarões por 1-0. Camarões, que é adversário do Brasil, está numa fase péssima, então fica de olho nisso também na Copa do Mundo, né? O Japão empatou em 0-0 com a seleção do Equador. Nesse momento jogam Irã e Senegal, tá 31 no segundo tempo, está 1-1 o jogo. Acabou de começar Canadá e Uruguai. O Uruguai está vencendo por 1-0. Ainda vamos ter ainda Catar e Chile, Estados Unidos e Arábia Saudita, Nicarágua e Gana, Brasil e Tunísia, obviamente, Paraguai e Marrocos, Argentina e Jamaica e Colômbia e México. Então são os amistosos aí das equipes que estão envolvidas então nessa Copa do Mundo do Catar, né? E agora sim, falar do jogo de hoje, né? A seleção brasileira realmente hoje vem com um esquema diferente. Não gosto desse esquema que o Tite está fazendo, né, nesse 4-3-3 aí, tirar o Vinícius Júnior e botar o Fred. Eu não entendi até agora o que o técnico Tite quis fazer, né? Então, realmente, fazendo isso, beleza, você quer dar rodagem pro elenco? Você quer tirar o Vinícius Júnior? Beleza, tira o Vinícius Júnior. Mas bota o Rodrigo, bota o Antony, bota o Firmino, então, que seja, bota o Pedro, bota o cara de ataque, vai botar um volante. Aí a seleção já com 3 volantes, com Paquetá, Casemiro e o Fred. Ele vai botar o Neymar como ponta esquerda. Desculpa, gente, o Neymar, ele é um dos melhores jogadores do mundo atualmente, se não for o melhor, mas ele não tem mais aquela explosão que ele tinha há 3, 4, 5 anos atrás. Ele, com as lesões, né, com tudo que aconteceu, hoje ele é um jogador mais de meio campo, jogador de dar aquela enfiada de bola, né, de finalizar a jogada, e não mais aquele cara que vai sair correndo. Então, assim, não é para jogar de ponta esquerda. Eu não consigo entender isso, é uma teimosia do treinador da seleção que não dá para entender. Então, realmente, assim, tem que elogiar a seleção, tá jogando bem, o Tite está fazendo sim um bom trabalho, mas tem que criticar também algumas atitudes que ele toma que realmente eu não consigo entender. Mas beleza, vamos ver, né? Realmente, confesso que eu não estou esperançoso, principalmente com o primeiro tempo da seleção brasileira, tá? Não sei se o Brasil vai ser aquele time ofensivo, como foi contra a seleção de Gana, né? Com o time que realmente fez 3-0 só no primeiro tempo, não sei se vai ser jogo, tá? Realmente, não entendi também porque ele manteve o Rafinha no jogo. O Rafinha, na minha opinião, não teve uma boa atuação contra a seleção de Gana. Na minha opinião, tinha que ser titular, tinha que ser o Antony nessa partida. Né? E vamos ver, cara. Eu acho que o Brasil realmente é um amistoso válido contra a seleção da Tunísia. Mas é aquilo, né, cara? Com todo respeito à seleção tunisiana, mas é uma seleção muito limitada em relação à seleção brasileira e vai ser mais realmente para pegar ritmo de jogo e para fazer alguns testes também, né? Pensando, obviamente, na Copa. É isso aí. Johnny, você tem uma análise a fazer da seleção? Fica à vontade. Sim, e uma coisa que eu vi na escalação foi ele manter o Richarlison, que na minha opinião tem que apoiar o Pedro nesse time. E se ele quiser mudar, concordo com o Sanches, se for tirar o Fred também, o Vinícius Júnior, coloca o Antony, o Rodrigo, o Antony, o Rodrigo cada lado, tirar o Rafinha também, que também não gostei da partida do Rafinha contra a Gana, eu acho que seria muito melhor. Sim. Mas o Tite com essa escalação... E só uma coisa, eu acho que o Danilo não vai jogar, não. Acho que vai ser o Militão na lateral direita, hein? Pode falar, Gabriel, fica à vontade. Com todo respeito, o Fred é um bom jogador, tem sim suas qualidades, mas não é jogador para ser titular de seleção brasileira. Né? Então, assim, não dá para ele ser titular da seleção brasileira. Com todo respeito a ele, nem no Manchester United ele é titular mais, entendeu? Ele perdeu a vaga, né, com a chegada do Ten Hag. Né? Então, assim, hoje, na minha opinião, se o técnico Tite fosse fazer alguma mudança, ele poderia testar talvez a saída do Paquetá do time, né, do time titular, botava ali o Vini Júnior ou o Rodrigo e colocava o Casemiro junto com o Fabinho, né, fazendo essa dupla de volantes, né, volantes que são realmente volantes de marcação, de pegada no meio campo. Então, poderia fazer essa dupla de volantes e deixar liberar mais ali um quarteto talvez ofensivo com o Neymar, Vini Júnior, o Antony e o Pedro. Então, assim, falta ousadia para o treinador Tite
Então, realmente, vamos ver. Tomara que ele tenha aprendido com os erros que ele cometeu na Copa do Mundo de 2018, porque agora não é hora mais de erro, cara. Faltam apenas 2 meses e a gente tem que ganhar essa Copa. É isso aí. Análises feitas, vamos para os palpites para essa partida. Começando por você, Gabriel. Olha, eu não estou esperançoso pro jogo de hoje, não, né? No jogo de sexta-feira até apostei no 4-1, né? O Brasil foi muito bem. Mas vendo a escalação que ele usou, eu acho que o jogo hoje vai ser 2-0 Brasil, 2 gols no segundo tempo aí, porque no primeiro tempo eu não estou esperançoso para essa equipe, não. Olha só, Johnny Pereira, seu palpite para essa partida. Não gostei também da escalação do Fred, né? Aliás, eu venho falando aqui que o Fred, para mim, tem jogadores melhor que ele que podem entrar nessa seleção. Ele é bom jogador, mas é um jogador que para mim não merecia convocação hoje. O André, o João Gomes, o Danilo, caso de Fred. Sim, o acho que é o nome dele, do Fluminense, joga muito mais que esse Fred aí. Mas enfim, o Tite. André, é isso. É pra mim. Mas pra mim o Fred tá confirmado na Copa, hein? Porque até o Joeliton ama o Fred demais, cara, no cast. Sim, o Joeliton. E outra, poderia colocar o Bruno Guimarães nesse jogo também, por que não? O Bruno Guimarães está lesionado, Johnny. O Bruno Guimarães está lesionado, Verdade. Obrigado por me corrigir. Mas devido à escalação, eu também não estou muito confiante no Brasil, mas eu acho que o Brasil vai tomar um gol, 2-1 Brasil. É isso aí, eu acredito que vai ser 2-0 o Brasil, vai fazer o básico, vai vencer e vai vir com moral aí. É claro que tem algumas coisas que eu não discordo do Tite, tem algumas concordâncias aí que da parte dele eu acho que ele acerta em algumas coisas, mas erra em outras. Acertou na primeira partida ao inovar num esquema tático que possibilitou a seleção no meio de campo à frente se tornar um time mais dinâmico, mas vejo que nessa escalação ele errou e por isso eu acredito que não vai ser uma seleção tão ofensiva, mas deva vencer a partida diante da Tunísia. Bom, estamos encaminhando a parte final do nosso programa, pode falar, Johnny. Se o Tite não colocar o Pedro, eu vou vir com uma plaquinha assim, no programa inteiro, e colocar assim, coloca o Pedro. Parece o Daniel Godoy. Tite, coloca o Pedro. É isso aí. Pode ter certeza que no nosso Connect Sport de amanhã a gente vai trazer a cobertura completa da seleção brasileira. Até porque aqui na Connect já tá assim, já sai o programa, já entra outro. E nesse momento estamos encerrando o nosso Connect Sport de hoje. Agradecendo demais, Gabriel, a sua imensa participação no programa de hoje com as suas análises, com as suas informações no Minuto Olímpico e no 1 Minuto para o Catar. Muito obrigado, Gabriel, pela sua excelente participação no Connect Sport dessa terça-feira. Valeu, meu amigo, tamo junto, valeu, Johnny, até amanhã, vamos que vamos, né, acompanhar esse jogo da seleção brasileira aí, tomara que o técnico Tite veja a besteira que ele fez no primeiro tempo e conserte no segundo, pra gente conseguir uma vitória boa no segundo tempo aí, e é isso, vamos que vamos, e amanhã, Brasileirão também pegando fogo, e é isso, vamos voltando à nossa rotina normal, né, rapaziada, tamo junto, um abração. Tamo junto, Gabriel. Abração, até amanhã. E muito obrigado, Johnny Pereira, pela sua excelente participação no programa de hoje, com as suas análises e também com o seu excelente quadro, o Curiosidades para a Copa do Mundo. Valeu, Johnny, pela sua participação no Connect Sport de hoje. Valeu, Gomes, Sanches. Valeu a todos vocês que nos acompanham. E o Tite, põe o Pedro. Tamo junto, boa tarde a vocês. Encerrou em grande estilo. Forte abraço, Johnny. Até amanhã. Vamos ver se o Tite vai acatar sua decisão. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport dessa terça-feira. Mais uma vez pedindo você que está entrando nas nossas redes sociais pela primeira vez acompanhando o nosso programa. Ou é novo? Nos siga nas redes sociais Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados ao nosso conteúdo e também no nosso canal no YouTube. Lembrando que a programação da Connect não para por aqui, já está acabando o nosso Connect Sport e daqui a pouco, às 1h30, já começa o telejornal Tribuna Oeste, apresentação aí o Washington Silva. Mais tarde, também às 6h30, temos aí o Connect Music com a apresentação do Tucano. E à noite, às 8 da noite, temos aí o Sistema Sertanejo apresentado pelo Locutor Boca. É a Connect, sempre se liga na Connect, porque a Connect se liga em você, a Connect cada vez mais revolucionando a maneira de fazer comunicação na região Oeste. Por isso, fiquem antenados à nossa programação. Eu te convido a acompanhar nesse momento o nosso telejornal Tribuna Oeste, que vem aí daqui a pouco com a apresentação do Washington Silva. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia com o nosso Connect Sport. Tchau, tchau!